pessoal, eu vou fazer aqui entrar num assunto que é bem polêmico, né? Quando a gente fala sobre socialismo, sobre capitalismo, sobre cristianismo, de uma forma geral, divide muito opiniões, muitas pessoas ficam ressentidas, magoadas, ofendidas às vezes, porque acaba misturando política e religião. Mas eu tentarei ser o mais ético possível, né, nessa minha rápida reflexão aqui, embora eu serei bem contundente, bem específico, né, fazendo uma declaração bem objetiva sobre aquilo que eu acredito na luz da própria história. Quando a gente fala então sobre essa questão de socialismo, dentro do ambiente cristão, ele é muito complexo, né, certamente, e como eu falei, divide muitas opiniões, mas para não ser extremamente ofensivo à questão religiosa, eu não estarei fazendo exercício de lançando mão de argumentos bíblicos, tá? Não farei isso. Não farei isso até mesmo por zelo de entender que existe uma linha muito tênue entre aquilo que é santo, aquilo que é profano, e por mais que eu vá falar sobre religião e sistema político, mas eu não entrarei em questões bíblicas para que a gente possa manter a pureza daquilo que a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos proporciona como evangelho e pregação do reino de Deus. Então não entrarei em assuntos bíblicos, não pegarei argumento bíblico algum, apenas questão da história cristã, história do cristianismo, a história do Ocidente, para que a gente possa fazer essa reflexão, tá bom? Feito essa introdução, para que a gente possa compreender, hoje eu vou estar falando, emitindo uma sentença dizendo o seguinte: 3 motivos incontestáveis por que o cristão não pode ser socialista em hipótese alguma, né? De acordo com as reflexões que a gente tem feito, visto, lido, e durante toda a história da nossa concepção de vida cristã, é importante a gente salientar que eu estou dando 3 argumentos que eu acho plausível. São argumentos que eu acho nítidos dentro daquilo que a gente compreende como cristianismo e socialismo, e fazendo essa objeção pelo menos em 3 pontos que eu considero ser inquestionáveis. Eu acho que é dentro desses pontos que se consolida, que se forma um todo pensamento, né, antissocialista, né, anticomunista, dentro da cosmovisão cristã, tá bom? Então, primeiramente, logo de imediato, é importante apontar que existe uma nítida confusão linguística. Eu coloquei isso nas minhas redes sociais. Em nosso país, a grande maioria das pessoas são tão ignorantes que acredita que o socialismo está ligado ao social, a questões de assistencialismo, na questão de você ajudar o próximo, de caridade. Então, quando liga a palavra socialismo, muitas pessoas falam assim: eu não sou comunista, eu sou socialista. Eu sou socialista por quê? Dá aquela ideia de que eu sou cristão, então eu tenho que lutar pela justiça social. Então, imediatamente é remetido para esse conceito de justiça, de justiça social. Então, existe um problema linguístico aqui. E outra questão, a caridade, compaixão, e nem imagina que é uma ideologia, nem imagina que o socialismo é uma ideologia política que visa o poder. É uma forma de poder, é uma forma de estruturação, de exercício de autoridade dentro do Estado. Então o socialismo não tem a ver necessariamente com justiça social, né? Não necessariamente, embora no discurso socialista
haja essa premissa de que eles querem promover igualdade social, né? Destruindo ou acabando com as classes, a diferença de classes sociais. Mas, na verdade, o socialismo é uma ideologia. Mas tudo bem para essas pessoas, né? Pois para ele, ideologia é uma coisa boa, que prega bons ideais. Então a pessoa novamente vê um problema linguístico, de que acha que ideologia está ligado à questão de bons ideais. Ah não, essas pessoas ele é um idealista. Na verdade, idealista é uma coisa, ideologia é outra coisa, né? Ideologia é um propósito de planejamento futuro. Ele está planejando, ele está né? Ele é uma ideologia, ele está tentando implementar um pensamento. Então, já a questão do capitalismo, o outro problema linguístico, fala assim, na verdade o capitalismo é mau, porque pensa no capital, pensa no dinheiro, né? Não, você é muito capitalista, você é adepto ao capital, você só pensa em lucro, você só pensa em riqueza, só pensa em bens, né? Então, fazendo essa diferenciação aqui, para a gente poder também compreender. Mas quando fala em socialismo, ele está diretamente ligado à questão do marxismo. Marxismo é do idealizador, né, é o Karl Marx, que é a corrente sociológica que ele defende, né? É o visionário que teve essa percepção. Então o marxismo sofreu uma forte modificação. E é importante a gente falar aqui sobre a diferença entre socialismo e comunismo. Sofreu uma forte modificação após o fracasso do comunismo stalinista. E por isso, alguns ideólogos alemães, húngaros e europeus fomentaram uma série de discussões, o que levou ao surgimento da Escola de Frankfurt, que deu novas diretrizes ao movimento. O que aconteceu? Com o fracasso do comunismo, na implantação do comunismo na União Soviética, em outros países que se espalharam, eles começaram a argumentar que houve uma distorção do pensamento marxista. Na verdade, eles distorceram e se tornou uma ditadura. E não era isso que Marx tinha planejado. Então eles falaram assim, não, houve algum problema, aconteceu algum problema. Então, estudiosos, intelectuais voltados com viés marxistas, eles começaram a discutir, levantar hipóteses, levantar ideias que pudessem trazer uma solução para esse problema. O que tinha realmente acontecido ali? Então, apareceu a Escola de Frankfurt, na Alemanha. A Escola de Frankfurt foi uma escola de análise de pensamento filosófico e sociológico que surgiu na Universidade de Frankfurt, situado na Alemanha. Tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. Então, tudo que a gente tem vivido hoje como sociologia, como socialismo, como pensamento sociológico, não da sociologia, desculpa, como pensamento socialista, na verdade, é essa releitura após esse fracasso do comunismo, né, na sua implantação na União Soviética. Então, essa releitura. A teoria estabelecida pelos intelectuais de lá de Frankfurt é a chamada teoria crítica, por dois motivos. A primeira, faz uma crítica social do desenvolvimento intelectual da sociedade, que incide sobre as teorias iluministas. Então, ele começa a trabalhar o pensamento de que o que houve de fracasso é um problema no iluminismo, o que o iluminismo trouxe para a reflexão dentro da sociedade. Então eles começaram a discutir isso, fazendo uma crítica ao pensamento iluminista. Propõe uma leitura crítica do marxismo com novas propostas para além dele, sem perder de vista os principais ideais da esquerda. Então eles começaram a pensar assim, não, nós temos que fazer uma releitura, sem perder a essência, sem perder a base daquilo que Karl Marx idealizou, a sua ideologia, né? O socialismo tomou roupagem nova, mas manteve suas bases antigas. Para eles, o fracasso, nesses intelectuais que pensaram, na escola de Frankfurt,
pensaram o socialismo, o novo, a nova esquerda, eles pensaram da seguinte forma: eles chegaram à conclusão que o fracasso do movimento aconteceu pelo menos por 3 motivos, que são eles: a forte influência da igreja na cosmovisão judaica cristã. A igreja contribuiu para esse fracasso, o pensamento religioso da época, né, a questão da divindade, da metafísica, de Deus, santidade, né, todo o propósito judaico-cristão, isso enfraqueceu o movimento. O direito baseado na concepção romana, todo o arcabouço jurídico, né, que dava privilégio na concepção deles à burguesia, foi construído para proteger a burguesia, né, todo o direito foi formado para proteger as elites, é o pensamento deles, e na filosofia grega. A filosofia grega com a questão do platonismo, Aristóteles e toda a filosofia clássica. Por isso, somente uma modificação estruturante poderia conseguir impor o comunismo idealizado por Marx. Somente se tivesse uma modificação dentro da sociedade, somente essa transformação do pensamento da sociedade poderia fazer com que esse ideal, essa ideologia de Marx pudesse vingar. Isso significou uma nova praxis, né, onde o socialismo deveria se incorporar às democracias e não destruí-las de imediato. Então o socialismo deveria ser implantado dentro dos sistemas democráticos, não através de uma revolução armada, mas através de uma revolução cultural, transformando a sua estrutura de pensamento. E através de leis, né, modificando. É claro que se você tinha que diminuir a influência da burguesia, diminuir a influência da elite. Como? Alterando leis, na influência acadêmica, fomentando novos pensamentos, fortalecendo a estrutura militante da questão do pensamento marxista, e através de religiosos, por incrível que pareça, até mesmo questões religiosas influenciavam, né, pessoas que pudessem influenciar dentro do sistema religioso para que o socialismo pudesse, né, ganhar corpo dentro de estruturas religiosas. E a gente vê dentro do catolicismo e dentro, recentemente, da igreja evangélica. Minar as bases. Assim, eles iriam minar as bases a tal ponto que o povo desejasse o comunismo. Então, eles iam transformando a sociedade de uma tal forma, o seu pensamento, que ia chegar a um ponto que a própria sociedade ia pedir, não ia precisar de uma revolução. A sociedade iria se levantar. Aquele ideal colocado por Marx iria, então, ganhar corpo. O problema, né, aí vem a nossa questão, a nossa crítica, né, a minha crítica ao socialismo. O problema da tríade do mal, né, que é essa aí, igreja, filosofia e direito, era que ela incorporava um enfrentamento direto da cosmovisão histórica do Ocidente. Ou seja, o socialismo mudou o campo de atuação da área econômica para a cultural. Então, o que aconteceu? O problema nisso é que toda a estrutura de pensamento ocidental é formada nessa base. Então, eles queriam destruir toda a estrutura de pensamento do Ocidente, com destruição do pensamento religioso judaico-cristão, da questão do direito romano e da que a gente viu aqui da filosofia grega. Então, por esses motivos, agora eu vou entrar em ponto a ponto aqui,